O nosso primeiro tema é esse que vocês estão vendo. Concepção de sociedade e conceito de saúde. E aí, para a gente pensar sobre isso, eu faria a seguinte pergunta para vocês e eu quero que vocês pensem sobre isso. Primeira pergunta é, se alguém dizer para vocês o que você entende por saúde, né? O que é saúde para você? Inclusive, se vocês quiserem, podem escrever ali no chat. Depois a gente vai olhando isso e conversar sobre isso. Mas aqui, essa pergunta é para a gente pensar. O que é que você, Dona Maria, seu José, eu estou inventando nomes aqui, porque eu não vejo vocês, mas eu posso olhar aqui no WhatsApp, mas o que vocês entendem por esse conceito de saúde que nós ouvimos todos os dias por aí, né? Saúde, 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 saúde. O que é, afinal de contas? Né? Essa é a primeira pergunta para a gente ficar pensando. A segunda, uma vez dita, e eu sei que vocês estão pensando, e vocês construíram já uma concepção de saúde, né? Se a gente pudesse estar na frente de vocês e perguntar, vocês iam me responder. A partir do que vocês estão pensando sobre o que é saúde, a segunda pergunta é quais são os problemas de saúde que nós enfrentamos na atualidade. E você pode responder isso a partir da tua experiência própria. Lá no teu bairro, na tua quadra, na tua casa, na tua família, na tua pastoral. Pastoral da saúde lida com a saúde, né? Vocês visitam pessoas doentes, vocês visitam pessoas que estão nos hospitais, vocês, inclusive, interferem para que as pessoas sejam atendidas, né, nos serviços de saúde, e por isso talvez sejam as pessoas mais apropriadas para responder sobre quais são esses problemas que a gente tem hoje na atualidade. Nós, recentemente, tínhamos um problema gravíssimo de uma pandemia, né, cujas consequências ainda continuamos enfrentando. Mas, para além de tudo isso, o que nós temos? É fila na consulta, é fila para exames, é demora aqui, demora ali, as pessoas estão adoecendo por várias outras coisas, né? Sedentarismo, depressão, sobretudo, né? Nos idosos. Quais são os problemas de saúde? Falta de médicos, falta de procedimentos disponíveis, falta de medicamentos, as pessoas estão gastando seus orçamentos e suas aposentadorias com remédios, enfim. Quais são esses problemas? Eu quero que vocês pensem um pouco sobre isso. E a terceira pergunta, feita esse levantamento de quais são os problemas que nós enfrentamos hoje, quais são as causas desses problemas? Por que vocês acham que as pessoas estão morrendo? Por que vocês acham que nós temos poucos profissionais da saúde? Por que vocês acham que a gente tem filas nos procedimentos de média e alta complexidade? Por que vocês acham que as pessoas estão morrendo nos corredores dos hospitais, como a gente sempre vê por aí? Por que vocês acham que as pessoas estão adoecendo mais? Por que as pessoas estão ficando mais com problemas mentais, inclusive? Por que os problemas psicológicos aumentam? Estou só levantando hipóteses de problemas. Mas a questão é, quais são as causas, na avaliação de vocês, desses problemas de saúde que vocês identificam dentro do seu entorno? Né? O que a gente chama de território. O que é território? É onde você circula, teu trabalho, tua casa, tua família, teu bairro, tua cidade, tua quadra, né? Feita essa pergunta, eu quero conversar com você sobre a primeira questão. Sobre saúde. Que é sobre o que nós compreendemos por saúde. Então, o que é saúde? E é sobre isso que a gente vai conversar, sobre o conceito de saúde. E começo dizendo que saúde tem a ver com duas coisas. Tem a ver com uma questão histórica e tem a ver com uma questão ideológica. A maneira como a gente entende a saúde, ela tem a ver com a história e tem a ver com ideias, por isso ideológico, certo? O conceito de saúde, como vocês devem ter respondido assim, né, no imaginário, tem a ver com modo de vida, e esse modo de vida inclui o modo de vida social, o modo de vida econômico, o modo de vida político e o modo de vida cultural. Esse conjunto de elementos da história é que constitui a nossa concepção de saúde, certo? E vocês vão ver isso depois. Dependerá essa concepção
da época, né? Vejam que se vocês perguntarem, se a gente fizer essa pergunta para quem tem 60, 70 anos, a gente vai ter uma resposta. Se a gente fizer a mesma pergunta para quem tem 18, 19, 20 anos, ou adolescentes, 14, 15 anos, a gente vai ter uma outra resposta. Por quê? Porque tem a ver com o tempo, com a época, tem a ver com o lugar. Uma coisa é o conceito de saúde no Brasil, outra coisa é o conceito de saúde nos Estados Unidos, muito diferente, por sinal. Uma coisa é o conceito de saúde lá no Paraguai, no meu país, onde a forma como a gente lida com a saúde é diferente, certo? Uma coisa é perguntar para uma pessoa que tem certos valores que não são os mesmos que os nossos, certo? Esses valores também influenciam sobre o conceito de saúde. Aqui em Passo Fundo, por exemplo, vivem vários imigrantes senegaleses, talvez na cidade vocês também têm. É muito diferente a concepção de saúde deles do que dos nossos. Por quê? Porque, inclusive, tem a ver com valores religiosos, certo? Para um cristão, o conceito de saúde é um tipo. Para o muçulmano é outro, né? Para o evangélico talvez seja um pouco diferente. Tem a ver com concepções filosóficas, científicas, certo? A gente não tem falado nos últimos anos sobre como é que eu vou chamar assim, sobre a ineficácia da vacina. A gente não tem contestado, por exemplo, algumas verdades científicas nos últimos anos em relação às vacinas, sobretudo em relação à pandemia. Isso muda o conceito de saúde nosso, porque nós sempre atrelamos a saúde, ou pelo menos os instrumentos de saúde, como consequência ou resultado de um processo científico. Nos últimos anos, a gente tem desconfiado disso. Parece que a sociedade desconfia das conclusões científicas, eu diria assim. E principalmente esse conceito tem a ver com a concepção de sociedade, certo? E é o segundo elemento que a gente vai tratar aqui, sobre o que a gente entende por essa concepção de sociedade. Vamos dar para um exemplo. Talvez alguém de vocês lembrem, mas a história ainda reserva para nós da forma como a gente lidou com uma das doenças, né? A hanseníase, a popular lepra, certo? E que num determinado modelo de sociedade, ele já foi considerado como um castigo dos deuses. Aliás, nós não fazíamos isso, a história nos mostra isso. Nós separávamos os leprosos, que, aliás, está na Bíblia, né? E tem várias referências à lepra na Bíblia, mas num determinado momento da sociedade, os leprosos não eram outra coisa do que sujeitos que foram castigados pelos deuses, né? Em outros momentos, a gente separou os que sofriam de hanseníase, separamos da sociedade, porque, enfim, por uma série de razões. Hoje continuamos fazendo isso? Não, né? Não fazemos. Tratamos e lidamos com isso de forma muito diferente. Hoje, a gente continua falando que a lepra ou qualquer outra doença é um castigo de Deus? Não, né? Nós acreditamos num Deus que, né, é todo-poderoso, enfim. Mas também nós entendemos que quando alguém está com febre, tem que ir para o hospital, né? Ou tem que tomar algum remédio para controlar a febre. Não adianta ficar rezando, não vai resolver, né? Isso é muito importante, a fé é acreditar, mas tem um lado científico disso tudo. Então, vejam, o conceito de saúde tem a ver com concepções religiosas, filosóficas e com a concepção de sociedade. Numa determinada sociedade, a lepra era um castigo de Deus. Ou, vamos um pouco mais próximo ao nosso, o uso de remédio para dormir. Tem alguém que usa remédio para dormir aqui? Tem muita gente que usa remédio para dormir, né? Numa determinada sociedade, não dormir é considerado uma doença biológica, certo? Não dormir é uma doença biológica, apenas uma doença biológica. Não foi sempre assim. E em outros modelos, em outros tempos e em outras sociedades, o uso de remédios para dormir não necessariamente tem o mesmo conceito e tem a mesma concepção do que nós temos hoje em dia. Então, esses dois exemplos mostram para nós aquilo que eu falei antes. O conceito de saúde e a maneira como a gente entende o conceito de saúde, ele tem esses dois elementos, o histórico e o ideológico.
E é muito importante a gente entender isso, porque nós vamos traduzir isso depois, mais para frente, nos encontros posteriores, no modelo de saúde, né, na organização do sistema, de como é que vai lidar com essas concepções de saúde. Aliás, nós temos uma concepção clássica, eu diria assim, da OMS, da Organização Mundial da Saúde, dizendo que saúde é o completo bem-estar físico, social, psíquico e emocional. Segundo a OMS, esse seria o conceito de saúde. Todos nós sabemos que nenhum ser humano chega a essa plenitude da ideia da saúde. Nunca alguém é completamente feliz, né? Nunca alguém é completamente, não está em completo bem-estar físico, sempre tem alguma coisa para resolver, né? Nunca alguém está na plenitude da sua individualidade, da sua psicologia, do seu psique. Nós temos sempre problema para resolver, dívida para pagar, briga não sei aonde, enfim. Isso é da natureza da sociedade, é assim que a gente lida com o mundo. Então, não existe um conceito acabado, completo bem-estar. Talvez seja uma coisa que a gente almeja como sociedade, mas ela não traduz objetivamente o que é a saúde. A saúde é essa que talvez todos nós convivemos diariamente. É uma dor aqui, é uma consulta lá, uma consulta lá, é um remédio que tem que tomar, né? É uma atividade física que tem que fazer, é determinadas coisas que não pode comer, certo? É determinados movimentos que não posso mais fazer. Isso é a saúde, lidar com, né, com as consequências do dia a dia, certo? Então, isso é muito importante, a gente compreender como é que nós entendemos a saúde. E aí, nós sempre trabalhamos, e aí a gente vai entrando mais no aspecto mais ideológico, e entendam aqui ideológico no sentido positivo, porque ultimamente a gente fala da ideologia, as pessoas acham que isso é negativo, a ideologia não é outra coisa do que um conjunto de ideias que todos nós temos um conjunto de ideias que norteiam a nossa ação. O cristianismo é uma ideologia, nós somos cristãos que seguimos uma certa ideologia, um conjunto de ideias que norteiam a nossa vida, né? E a saúde também tem um conjunto de ideias que norteia ela, certo? E nós sempre falamos que, hoje em dia, a gente vive no mundo, e particularmente no Brasil, um tensionamento. E por isso que eu estou falando aqui sobre o conceito de saúde e concepção de sociedade. Há um tensionamento. O que é um tensionamento? Uma espécie de conflito entre duas concepções, entre duas formas de entender a saúde, que interfere diretamente tanto na forma como entendemos o papel do Estado, bem como entendemos o modelo de sociedade, certo? E quais são essas duas concepções, esses dois tensionamentos que é o que a gente vai trabalhar aqui? Que é o que nós defendemos como pastoral, como movimentos sociais, como controle social, como defensores do SUS, que é a saúde como direito humano, e diz a Constituição, saúde é um direito humano fundamental. Isso é uma concepção de saúde. Estava falando para vocês que o nosso conceito de saúde tem a ver com história, ideologia, enfim, sociedade, religião, filosofia, conceito de vida e tudo mais. Mas ela se traduz, do ponto de vista político, numa concepção que a gente chama de saúde como direito humano fundamental. E o que significa falar de saúde como direito humano fundamental? Significa dizer o seguinte, primeiro, sem o qual o ser humano não vive. Por isso que ele é fundamental, porque se fosse possível viver sem, não teria sido fundamental. Fundamental é aquilo que é necessário, né? Você não faz ensino médio nem faculdade se você não fizer o ensino fundamental, né? É aquilo que é necessário para. Portanto, saúde como direito humano fundamental. O simples fato de você ter nascido humano, você tem esse direito. E todos nós nascemos humanos, né? Nasceu humano, você tem o direito. E, veja, é direito. Não estamos falando de outra coisa, é direito. E direito humano fundamental. Esse conceito de saúde como direito humano fundamental, ele entra em conflito, ele se tensiona com um outro conceito de saúde, que é a saúde como mercadoria. Então, vejam, eu sempre tento demorar um pouco mais para a gente entender. Uma coisa é você entender saúde como direito humano fundamental, e outra coisa é você entender a saúde como mercadoria. Vejam, essas duas concepções,
se traduzem de forma muito diferente no modelo de atenção, que a gente vai ver no terceiro encontro. Vocês vão ver como é que esse tensionamento sempre esteve presente na história da política de saúde no Brasil, que a gente vai ver no segundo encontro, né? E vocês vão ver como é que esses dois conceitos aparecem quando a gente discute, por exemplo, o financiamento do SUS. Por que o dinheiro sempre é insuficiente? Porque tem uma grande parte, tem um setor da sociedade brasileira que acha que saúde não deve ser direito humano fundamental. Saúde tem que ser mercadoria. E o que a gente faz com a mercadoria? Com a mercadoria a gente faz uma coisa super simples. Vai lá no mercado, olha a prateleira e compra. Para um setor da sociedade, saúde é a mesma coisa. Tu vai lá no mercado da saúde, olha na prateleira as opções que tem e você escolhe. Eu escolho a Unimed, eu escolho a TACMED, eu escolho não sei o que, eu escolho os planos, eu escolho a ViaMed, eu escolho, enfim, o plano que eu quiser no mercado, disponível, pago e compro. Essa é outra concepção. Para esses que defendem a saúde privada como mercadoria, não tem por que falar de saúde como direito humano fundamental. Se saúde não é um direito humano fundamental, por que eu preciso ter uma unidade básica de saúde? Por que o Estado tem que cuidar das pessoas? Por que eu tenho que ter um hospital público? Para que eu preciso de uma UPA? Por que eu tenho que distribuir de graça remédio para diabetes e hipertensão? Por que eu tenho que ter uma lista de remédio disponível? Por que o Estado tem que pagar pela cirurgia da Dona Maria, que custa 7, 8, 10 mil reais? Se saúde é mercadoria, a Dona Maria está doente? Não tem problema. Tem um monte de médicos e hospitais que fazem o serviço que tu precisa, Dona Maria. Compra lá. Custa 10 mil, 15 mil. Mas tá disponível, pode comprar. Isso é saúde na concepção de mercadoria. Já a saúde como direito humano fundamental, não. É o Estado que tem a tarefa de cuidar das pessoas, de disponibilizar esses serviços para que as pessoas possam usufruir quando precisam. E como é que eu financio isso? Bom, a gente passa a vida inteira pagando imposto exatamente para isso. Vocês vão dizer para mim, mas não funciona. A gente paga muito imposto e as pessoas estão na fila, estão morrendo. É verdade. E por isso que você, seu José, da Pastoral da Saúde de Chapecó, estou inventando aqui os nomes. É por isso que você e a sua pastoral precisam estar no Conselho de Saúde para discutir política de saúde na perspectiva do direito humano fundamental e não como mercadoria, porque eu tenho absoluta certeza que em Chapecó o pessoal da saúde como mercadoria é muito forte, não é? Que em Lages, o pessoal da saúde como mercadoria é muito forte. Tem o mercado da saúde em Lages, tem o mercado da saúde em Chapecó, tem o mercado da saúde em Passo Fundo. E estão disponíveis por aí. Ah, não tem dinheiro? Bom, alguém vai achar dinheiro para ti, vai fazer um empréstimo, vende a tua casa, sei lá, vende o trator que você tem em casa para quem mora no interior e tu vai pagar. Eu sempre acho engraçado uma coisa, e eu vou socializar com vocês, eu acho que a gente nunca conseguiu entender bem o que significa direito humano fundamental. Até porque a gente tem na sociedade brasileira uma concepção muito equivocada sobre direitos humanos, né? O senso comum diz para nós o seguinte, que defensor de direito humano é defensor de bandido, não é? E quando a gente fala de defensor de direitos humanos, é defender o direito humano fundamental, é defender a saúde como direito, é defender a educação como direito, é defender a alimentação como direito. Tem nada a ver com bandido e defesa de bandido, certo? Direito humano significa isso. E a gente tem uma dificuldade imensa de entender não só a saúde, mas os demais direitos como direito humano fundamental. Por que eu digo isso? Porque é muito comum, e talvez vocês corroborem essa informação que eu tenho. Talvez tem gente aqui que tem vínculo com o interior, com pequenos agricultores, que é muito comum, né? Sobretudo para quem é de Chapecó, ali no oeste de Santa Catarina. Ali no oeste de Santa Catarina, isso é muito, né? Em geral, a minha experiência é com pequenos agricultores, por isso que estou falando isso como exemplo. Mas, em geral, as pessoas chegam a uma certa idade, se aposentam, felizmente, que, aliás, a aposentadoria também é um direito, e, de alguma forma, ele conseguiu produzir na sua vida um certo patrimônio, vamos chamar assim. Os pequenos agricultores, tudo bem que a vida está difícil, né, mas
É muito comum pequenos agricultores, com seus 60, 70, 80 anos, chegar a essa idade com um certo patrimônio na poupança. E se você pergunta para eles para que é essa poupança, não é para viajar. Até porque nem querem mais viajar, né? Se bem que quem é de Chapecó vai dizer isso. Aqui na região do oeste de Santa Catarina tem as águas termais, que o pessoal vai lá para visitar, enfim. Aliás, é muito bom. Mas, em geral, ele não quer mais viajar. Isso é uma coisa que eu percebo também. As pessoas, quando mais a gente fica, quando mais a nossa idade avança, menos a gente quer sair de casa, né? Então, não viaja, não gasta com isso. Os filhos já cresceram, já casaram, já se formaram, já fizeram faculdade, já estão com a vida resolvida. E esse dinheiro que ele tem é para quê? Para quando ele ficar doente. Né? É para quando ele ficar doente, para comprar remédio, para pagar exame, para não sei o quê. O pessoal da saúde com mercadoria adora isso. Adora isso. Por que ele adora isso? Porque é o que ele quer que tu faça, que você junte dinheiro para dar para eles depois. E para esse povo que fica de olho na tua poupança, você que é idoso, para eles não pode funcionar a saúde como direito humano fundamental, o Estado dando cirurgia de graça para ti de joelho. Não é o que a maioria das pessoas fazem no interior? Chega com 60, 70 anos, joelho estourado, tem que fazer cirurgia, tem que fazer cirurgia de joelho. E não vai pagar 20, 30, 40 mil, não tem problema. Afinal de contas, ele tem essa poupança para isso. E esse pessoal da saúde com mercadoria adora isso, porque é muito simples e muito fácil tirar dinheiro das pessoas. É desse tensionamento que a gente está falando. São essas duas concepções de saúde que a gente está falando. E nós, como pastoral, como controle social, como defensores do SUS, o SUS é público. E ele tem que ser público. E ele tem que atender e cuidar bem de nós. Certo? E o SUS responde a um conceito de saúde, que é saúde como direito humano e, portanto, saúde pública, não é saúde como mercadoria. E o SUS responde a um conceito de sociedade, a um modelo de sociedade. Certo? E mais ainda, a um modelo de Estado. Vocês não estão acompanhando nesses dias todos essa tal reforma tributária? Né? Para quem está minimamente informado, deve ter visto várias coisas. Aliás, já deve ter recebido uns 50 videozinhos no grupo do WhatsApp da família sobre isso, né? Sobre tudo que é coisa. Sobre o tal da reforma tributária. A reforma tributária, de novo, é um debate que nós deveríamos estar muito atentos e participando, porque essa reforma, ela é que vai dizer como a saúde será financiada. Como é que o Estado vai arrecadar o dinheiro para botar dinheiro na saúde, na educação, na moradia, na alimentação, na estrada, que tem que ficar bonito para a gente poder andar e ir lá para as águas termais, né? Para passear no final de semana, e que o carro chegue lá sem estourar o pneu, né? É para isso que a gente precisa conversar. Então, eu estou meio que brincando com a coisa séria aqui, para a gente poder entender essa coisa que está colocada. Veja, se nós não entendemos esses dois conceitos de saúde, não adianta ir no Conselho de Saúde e defender lá a privatização da unidade básica de saúde. Não adianta ir lá no Conselho e a gente não entender que o pessoal da saúde com mercadoria está lá querendo aprovar coisas. Eu tenho que ter clareza sobre que tipo de conceito de saúde eu estou defendendo. E o nosso conceito de saúde é direito humano fundamental em que o Estado, como diz a lei, tem a responsabilidade. E por isso ele tem que ser público. É por isso que a gente defende concurso público para médico, para agentes comunitários de saúde com bom salário, para visitar as pessoas em casa, para dizer para o seu José que ele tem que ir lá na unidade básica de saúde para fazer a consulta, porque aí, né, a glicose dele está descontrolado, né? É para isso que a gente defende concurso público para técnicos de enfermagem, para enfermeiras, enfim, para vários profissionais, todos os profissionais que devem estar à disposição das pessoas para poder cuidar da sua saúde. E aí eu vou lembrar de um grande sanitarista brasileiro chamado Gilson Carvalho, acho que alguém já deve ter ouvido falar, já é falecido, enfim, era um grande parceiro do SAP, que sempre dizia:
O SUS só tem um propósito. Qual é o propósito do SUS? Fazer com que as pessoas sejam felizes. Porque se você tiver uma boa saúde, você é uma pessoa feliz. E se você tiver algum problema de saúde e souber que tem unidades de saúde, tem hospitais e tem todo um sistema que cuida de você, ou que vai cuidar de você adequadamente, sem esperar um ano, dois, sem esperar fila, sem ter que pagar por fora. Eu tenho certeza que aqui tem gente que já pagou por fora para algum procedimento. É assim que funciona a saúde como mercadoria, sem precisar gastar a tua poupança. Você vai ser uma pessoa feliz, tranquila, sem preocupação, porque você sabe que tem alguém cuidando de você. Por isso que o SUS tem essa concepção, uma concepção de sociedade em que as pessoas vivam felizes. Sempre o João Carvalho falava sobre isso. Certo? Eu já falei para vocês, é isso, né? Que essa concepção de saúde como direito humano fundamental tem a ver com uma concepção que a gente chama de concepção ampliada de saúde. E o que significa isso? Saúde, para a concepção de direito humano, não é apenas a ausência de enfermidade. Saúde não é apenas eu não estar doente. Por exemplo, estou aqui sentado falando para vocês com os meus 40 anos. Aparentemente eu não estou doente. Mas saúde não é só eu não estar doente e poder falar com vocês aqui. Certo? Saúde é muito mais do que isso. Não adianta eu estar com a minha ausência de enfermidade aqui, mas eu não me alimentei bem. Certo? Portanto, alimentação também é saúde. Não adianta eu ficar falando bem para vocês aqui, mas eu não tenho condições de fazer uma faculdade. Portanto, saúde também é direito à educação. Não adianta a gente dizer que eu estou sem doença, mas eu não consigo viver ou não consigo me aquecer bem no inverno do Rio Grande do Sul porque a minha casa é precária. Portanto, direito à moradia é um direito e é saúde. Não adianta dizer que a gente está sem doença, mas o esgoto passa na frente da minha casa a céu aberto, portanto, eu não tenho saneamento básico, e por isso o saneamento básico também é saúde, e assim por diante, certo? Não tem um lugar, uma praça para mim poder caminhar e me exercitar, ou, sei lá, sentar lá para tomar um chimarrão para sair. Portanto, lazer também é um direito humano fundamental e também é saúde. Portanto, saúde não é apenas aquilo que eu falei antes. Quando a gente fala de saúde como direito humano fundamental, estamos dizendo que saúde não é apenas ausência de doença. Também é ausência de doença, mas não é só isso. Tem a ver com todas as condições necessárias e fundamentais para uma vida plena, como a gente fala. E vida plena é ter esses direitos todos garantidos. Vocês vão dizer para mim, ó, vocês estão sonhando demais, mas é esse sonho que faz a gente andar. Né? E eu tenho absoluta certeza que vocês das pastorais e da pastoral da saúde em particular, têm muita clareza sobre essa concepção. Né? Vocês que visitam famílias mais carentes, famílias mais humildes, bairros, vilas mais humildes. Vocês enxergam isso o dia inteiro, né? Lixo na rua, ausência de saneamento básico, alimentação inadequada, que as crianças vão para a escola, vão aprender, não vão aprender, e se não aprenderem adequadamente, qual é o futuro dessas crianças? O futuro é de violência, o futuro é de doença, o futuro é de diminuição da sua vida, e assim por diante. Portanto, esse é o conceito de saúde, e por isso, insisto, a concepção de saúde como mercadoria não te garante nada disso. Por isso a gente tem que fazer prevenção, por isso a gente tem que fazer vacinas, por isso a gente tem que fazer dia D das vacinas. Aliás, talvez os municípios de vocês já devem ter começado a fazer as vacinas para gripe, H1N1 e assim por diante, né? Já deve ter começado. Algum plano de saúde faz isso nas vilas, nos bairros, nas unidades de saúde? Não faz, porque não é interesse deles. Vacinar as pessoas não dá dinheiro, a menos que você venda isso, né? Que também está disponível no privado. Os planos de saúde não estão interessados com saneamento básico se você tem ou não tem na tua casa. Não estão interessados com lazer, com trabalho, enfim, né?
E por isso que a gente continua defendendo a saúde como direito humano fundamental. E, sendo saúde como direito humano, nessa concepção que está falando aqui, ela exige ações coletivas e individuais. Quais são as ações coletivas? Aquilo que eu falei já para você, né? Tem o papel do Estado, e é fundamental. Eu imagino que vocês já devem ter ouvido falar. A gente tem costume de falar muito sobre isso em tempos eleitorais, e ano que vem tem eleição para os prefeitos, né? Tem muita gente que fala de Estado mínimo. O que é o Estado mínimo? É o Estado pequenininho. A palavra mínimo é pequeno, né? E dizem eles, o Estado não tem que ficar se metendo em cuidar das pessoas. Isso não é responsabilidade do Estado. Cada um cuide do seu. Essa é a concepção individualista da sociedade. O Estado só tem que dar o quê? Segurança pública e segurança jurídica. Duas coisas, segurança pública e segurança jurídica. Segurança jurídica geralmente é para cuidar do patrimônio das pessoas. Então, senão vira uma bagunça, as pessoas não se entendem. Enfim, o resto, cada um se vira. Quer ir para a faculdade? Paga. Está com dor? Vai lá consultar, paga para o médico. Precisa fazer a cirurgia? Tem um hospital, vai lá resolver lá. Esse não é o papel do Estado. Por isso o Estado tem que ser pequenininho. Tem gente que defende isso do ponto de vista ideológico. Não tem como você fazer com que o direito humano à saúde, com toda a sua amplitude, né? Moradia, educação, lazer, tudo que a gente está falando, não tem como você garantir isso se você tem um Estado pequenininho. Você tem que ter um Estado que cuide das pessoas, certo? Ah, qual é o desafio? O desafio é que a gente coloque gestores e políticos que se preocupem de fato disso. E o padre André colocou lá. Uma das tarefas dos cristãos é discutir política. Quando a gente se nega a conversar sobre política, estamos dizendo o seguinte: não me interessa quem está lá, eu vivo a minha vida. Isso não é uma responsabilidade cristã. O cristão tem, né, aquilo que eu falei no início, a dimensão social, vamos chamar assim, a dimensão coletiva da fé, é justamente aquilo que o padre André estava falando do irmão. O meu irmão é uma dimensão, eu diria assim, externa da ação da minha fé, porque uma fé que não age, que não tem ação, é uma fé morta, né? E ela tem a ver com política, porque a única forma de fazer com que os outros vivam bem é fazer com que o Estado implemente políticas públicas que dê condições de vida para essas pessoas que não têm condições de vida, né? E por isso ela tem uma dimensão política sempre. Portanto, eu vou traduzir isso de forma muito mais simples. Não tem problema ter um cristão liberal. O que é o liberal? O liberal é aquele que acha que o Estado não tem que se meter nessas coisas que a gente está falando aqui, certo? Mas aparentemente, e deixo isso como reflexão para vocês, aparentemente, o cristão que acha que o Estado tem que ser mínimo não entendeu a responsabilidade social da igreja e da fé, né? Por isso que às vezes a gente diz, como mínimo o cristão tem que ser um social-democrata. O que é um social-democrata? É um Estado que garante condições mínimas de sobrevivência e de direito para as pessoas, certo? Porque nós estamos numa sociedade absolutamente desigual. Falávamos antes também da justiça social. Como é que você faz justiça social se você tem uma sociedade absolutamente desigual? É você fazer com que esses direitos funcionem. E para funcionar esses direitos, eu preciso de um Estado grande. Eu preciso de concurso público, eu preciso de gente suficiente para atender nas unidades básicas de saúde. Aqui em Passo Fundo, que tem 200 mil habitantes, nós temos 33 agentes de saúde. Imaginem vocês, para uma população de 200 mil habitantes, de 120 mil casas na cidade, nós temos 33 agentes de saúde. Como é que tu vai fazer saúde? Não tem como fazer, né? Como é que tu vai fazer atenção básica se você não tem gente para isso? Tu tem que fazer concurso público. E veja, de novo, na concepção de Estado também é muito importante. Nós não queremos terceirizados. Isso é muito importante. Amanhã, depois, no conselho de vocês, vai passar uma proposta para uma empresa que vai ser contratada para fornecer agentes de saúde para as unidades de saúde e cuidar das pessoas. Não me resolve isso. Eu preciso que as pessoas façam um concurso público, tenha vínculo e cobrem bem. Eu preciso que o Estado pague bem para as pessoas poderem fazer esse trabalho. Por que eu tenho que... Vamos dar um exemplo aí. Tem muita gente que é contra o concurso público.
Por que eu tenho que fazer concurso público para agente comunitário de saúde? Tem que fazer, porque eu quero que a dona, estou usando o exemplo de dona, né? Eu quero que a, a Estela, aqui do meu bairro, ela fique nos próximos 10, 15, 20 anos como agente comunitário de saúde aqui da minha região, ganhando bem, que tá desligado. ganhando bem e tendo a garantia do seu emprego por todo esse tempo para poder fazer um bom trabalho de agente comunitário de saúde. E por que ela tem que ficar aqui nessa região, inclusive, fazendo isso a vida inteira? Porque é ela que conhece todo mundo. Se a dona... Se é que é o nome que eu inventei? Se a Estela, acho, né? Se a Estela vier aqui na minha casa me visitar, eu sei que ela é minha vizinha, que é do bairro, eu conheço ela, confio nela, eu vou conversar com ela sobre a minha situação da saúde. Ela vai dizer para mim, Jorge, tu não tá indo para as consultas, tu tem que ir para a consulta. O pessoal lá da unidade está dizendo que, que você não está aparecendo, tem que ir. Você está tomando remédio? E eu vou dizer para ela assim, sim ou não, certo? Agora, se a cada 30, 40 dias eu troco o agente de saúde, porque foi contratado por uma terceirizada, e eu boto aqui a Josefina, que é lá do outro lado da cidade, que eu nunca vi na minha vida, que eu nunca vi no meu bairro, e chega aqui na minha casa querendo me visitar, nem vou receber ela, nem vou conversar com ela. E o papel do agente comunitário de saúde é justamente isso, conversar com as pessoas para que elas possam cuidar bem da sua saúde. Por isso nós queremos concurso público, assim como também concurso público para a técnica da enfermagem, para a enfermeira do posto, para que ela possa ficar lá, conhecer as pessoas, ter um vínculo com o território e não terceirizado. E, sobretudo, quero concurso público para os médicos. E para todos eles, eu quero que o Estado pague bem, para eles poderem fazer um bom trabalho. Essa é a concepção da saúde como direito humano fundamental, e não como mercadoria. Quando você falava sobre ação coletiva, eu achei interessante compartilhar uma historinha que eu escutei, se eu não me engano, da Diocese de Santo Ângelo, que estava falando sobre a ação social da igreja, onde ele comentava que havia dois rapazes pescando, não sei se vocês já ouviram essa historinha, e daí duas crianças estavam se afogando. Eles salvaram as crianças, cada um salvou uma criança. Aí, de repente, veio 4 crianças se afogando. Eles salvaram duas morreram. E assim sucessivamente foram aumentando as crianças. Aí eles pensaram assim, poxa, de 30 crianças, nós salvamos 2, 28 estão morrendo. Não é melhor nós subir lá e ver quem está jogando essas crianças no rio para evitar que isso aconteça? Então, tipo assim, você falava em ação coletiva, eu achei bem interessante essa historinha de compartilhar. E é isso. Ótimo, Rosilda. Bem legal. Eu lembrei eu já tinha ouvido essa história, Rosilda, que eu acho muito interessante. E lembrei hoje justamente dessa história quando o Padre André falou da ponte, que tem a mesma lógica, né? Eu posso ajudar as pessoas a atravessarem o rio, mas se eu fizer a ponte, né? Se eu fizer a ponte, eu ajudo muito mais as pessoas. Então, tem essa mesma lógica, e eu acho que é interessante, nos ajuda a entender um pouco, porque quando a gente fala da saúde e como modelo de sociedade, vejam, esse modelo de saúde, ele não nos serve no processo individual. Ele não é individualista, ele é coletivista, como a gente pode falar, né? Ou seja, essa concepção ampliada da saúde, que inclui outras políticas públicas, e que, sobretudo, só se faz na medida em que a comunidade inteira se envolve e faz, ela é uma concepção que é contra, digamos assim, um pouco do modelo de sociedade individualista que a gente vive. Por isso que as pessoas dizem o seguinte, inclusive quando a gente discutiu o SUS é um modelo civilizatório. Mais do que um modelo de saúde, mais do que uma política pública de saúde, o SUS é um modelo civilizatório, porque ele só se dá numa perspectiva conjunta, coletivista, em que todos tenham, né, uma tarefa a fazer e a cumprir. E ela vai contra os princípios, por exemplo, da modernidade absolutamente individualista. Hoje em dia as pessoas só se preocupam com o céu. Por exemplo, a gente tem uma dificuldade imensa, e por isso é muito importante que vocês estejam nesta conversa, a gente está com uma dificuldade imensa de ter conselheiros de saúde nos municípios. As pessoas não querem mais gastar o seu tempo com isso, porque estão mais preocupadas com a sua vida particular.
E você tirar o teu tempo para ir no conselho discutir sobre política de saúde que serve para todo mundo, no fundo, é uma concepção, né, cristã de cuidado com o irmão, como dizia o padre André antes, de cuidado com o outro, de preocupação com o outro. E o SUS pressupõe justamente isso, e por isso alguns chamam de modelo civilizatório. Acho que eu apertei no lugar errado. Deixa eu ver se volta aqui. Deixa eu passar de novo aqui. Certo? Então, eu já vou tentar ser um pouco mais rápido para a gente poder terminar. E depois, talvez, abrir para falar um pouco. Então, falava... Estão vendo a minha apresentação de novo? Sim, né? Sim. Perfeito. Então, falava antes que essa concepção de saúde requer ações coletivas e individuais um papel importante do Estado, certo? Ações de cuidado, promoção, prevenção, recuperação, reabilitação, que é tudo isso que a gente já sabe. Saúde não é apenas ausência de doença, ela tem que ter tudo isso. E o tema dos direitos humanos é resultado de uma luta histórica. Aliás, na próxima aula, a gente vai ver como é que nós fomos construindo essa concepção universalista do conceito de saúde. E ele é uma construção histórica, assim como os direitos humanos também é. É para todos, certo? O SUS é para todos, por isso ele é um sistema único de saúde e ele tem alguns princípios. Um deles é o princípio da universalidade, independentemente de qualquer coisa. O SUS é para todos. Por quê? Porque quando a gente entende a saúde como direito humano fundamental, nós temos que considerar alguns princípios dos direitos humanos, que é universal, certo? Direitos humanos é inalienável. O que significa inalienável? Eu não posso negociar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não posso fazer o seguinte, pessoal, vai lá o prefeito e diz para vocês, eu vou dar para vocês a saúde, mas a educação eu não consigo. A educação vocês vão ter que pagar. Ou eu vou dar para vocês saúde e educação universal para todo mundo, mas o tratamento de esgoto vocês vão ter que pagar. Porque isso não, né, não dá mais. Alimentação, não. Alimentação a gente não vai poder cuidar, porque... Não. Todos eles são direitos e não se abre mão de nenhum deles. Eles inclusive, têm um terceiro princípio dos direitos humanos, que é o princípio da complementaridade. Eu acabei de falar. Nenhum dos direitos que eu estava falando aqui se faz sozinho. Eles se complementam. Saúde tem a ver com alimentação, alimentação tem a ver com a moradia tem a ver com educação, educação tem a ver com lazer, lazer tem a ver com trabalho e assim por diante. Eles se realizam na sua completude. Não tem como a gente abrir mão de uma em detrimento da outra. Não tem isso, certo? O nosso propósito é realizar plenamente todos os direitos pelo princípio da universalidade. Por isso, o sistema universal de saúde. O SUS é um sistema universal. Isso é muito importante. A gente vai ver que tem outras concepções sobre isso. Eu vou passar rapidamente aqui, porque eu já falei mais ou menos sobre isso, né? Qual é a compreensão da saúde como mercadoria? É uma compreensão reduzida de saúde. É só ausência de enfermidades. Para o pessoal da saúde como mercadoria, é a única coisa. Saúde, para eles, é a ausência de doença. Só. Certo? Então, se tu tá doente, trata. Só isso. Não vai fazer prevenção, não vai fazer nada disso. É só tratar. Certo? E tem a ver com o tema das leis do mercado, então, demanda e oferta, né? Tem a ver com um sistema de concepção de sociedade que é o capitalismo neoliberal, que a gente já conhece como é que funciona, né? E tem um objetivo muito claro. Saúde com mercadoria, gente, é para ganhar dinheiro. Só para isso. É para ganhar dinheiro. Aliás, a revista Forbes sempre publica as pessoas mais ricas do Brasil. Sabe quem são sempre as pessoas mais ricas do Brasil? São duas categorias, os banqueiros e os donos de planos de saúde. Sempre são os que estão no topo da lista dos bilionários brasileiros. Por quê? Porque saúde, ou a doença, dá muito dinheiro. Eu pergunto para vocês, quem de vocês aqui se negaria a vender o seu carro para salvar a vida de um familiar? Ninguém, né? Qualquer um faria qualquer coisa para salvar a vida de um familiar. Talvez não exista nada na vida que nós não façamos para salvar a vida de um ente querido, de um filho, de um irmão, de um pai, de uma mãe ou de algum familiar.
Nós somos capazes de fazer qualquer coisa. Assim como quando a saúde não era um direito, vendíamos casa, boi, porco, terra, para pagar tratamento das pessoas. E depois a gente inventou o SUS, e o SUS nos possibilita fazer as coisas de graça, certo? Com todos os seus problemas, evidentemente. Mas o pessoal da mercadoria, da saúde como mercadoria, aquilo que eu falei antes para vocês, é o que eles querem. O objetivo é o lucro, e de fato eles ganham muito dinheiro fazendo isso. Nós não temos tempo aqui de entrar nos detalhes de como isso funciona nos nossos municípios, mas alguém de vocês aqui já deve ter se deparado com a historinha da consulta que foi fazer com o médico e pagou para o médico fazer o procedimento cirúrgico no hospital público. E ainda furando fila. Não é assim que funciona? Ou a consulta no município tal que a prefeitura paga uma parte do valor da consulta. Isso é pura saúde como mercadoria. E o privado, o setor privado, adora que isso funcione assim, porque eles ganham muita grana com isso, muito dinheiro com isso. Quanto menos funciona o SUS, mais lucro eles têm. Essa é a lógica, única e exclusivamente, certo? E é contra isso que a gente defende um sistema público que funciona adequadamente, certo? Nem vou entrar muito aqui, mas eu quero frisar uma coisa já quase finalizando, e eu quero que vocês prestem muita atenção para a gente poder, talvez, tentar traduzir adequadamente isso. Eu tenho usado sempre um exemplo, não sei se alguém de vocês já ouviu falar, para a gente poder entender, de fato, essa, vamos chamar assim, não é briga, essa dicotomia, essas duas concepções que são diferentes. Uma que é o que a gente defende como Sistema Único de Saúde, que é o SUS, como Sistema Universal de Saúde. Eu falei para vocês no início da minha apresentação, quando eu estava apresentando os temas, de que se a gente não tiver clareza sobre o que está envolvido nas palavras, nos conceitos, eu disse, nós seremos engambelados, nós seremos enganados, inclusive nos conselhos de saúde. Por isso é importante a gente conversar aqui sobre isso. E tem uma palavrinha muito legal que parece que ele simula um sistema universal de saúde, mas não é sistema universal de saúde, e que, inclusive, a Organização Mundial do Comércio e a Organização Mundial da Saúde têm trabalhado em vários países do mundo, inclusive aqui na América Latina. A Colômbia já tem, a Argentina está fazendo isso, o Chile tem, o Paraguai está nessa onda, o Brasil quase entrou nisso, e tem gente defendendo para a gente fazer isso, que é diferente do Sistema Universal de Saúde, eles querem fazer cobertura universal de saúde. Vejam que a diferença é entre sistema e cobertura. Perceberam? O nosso é Sistema Único de Saúde, ou Sistema Universal de Saúde. O que a OMS tem feito é cobertura universal de saúde. Parece igual, porque a palavra universal pressupõe para todo mundo, né? E no deles também tem a palavra universal. Só que antes da universal deles, tem uma palavra chamada cobertura, e não sistema. E eu vou explicar para vocês, a partir de um exemplo, o que significa cada uma dessas duas coisas. Sistema Universal de Saúde é o que a gente tem. E o que é? Assim, simplesmente, não é outra coisa do que tudo para todo mundo. Certo? O que é tudo? Desde a tua dorzinha de cabeça até o transplante de coração. Desde o mais simples até o mais complexo, certo? Desde o iogurte que você toma em casa, que tem que passar pela Anvisa, que é SUS, não é nem dor de cabeça, é anterior a isso, inclusive, né? Até o transplante de coração, que talvez seja um dos procedimentos mais complexos. Precisa fazer cirurgia de joelho, o pessoal do interior precisa fazer com frequência, né? Precisa fazer cirurgia de joelho, tu pode fazer cirurgia de joelho, tem que fazer do coração, tem que fazer tratamento de câncer, tem que fazer todos os procedimentos. Isso é tudo. Para todos. Todos, absolutamente todos. Desde o cara mais simples, não tem absolutamente nada na vida, desde o cara mais milionário do Brasil. É para todo mundo, independentemente se você é preto, branco, alto, baixo, magro, gordo, mulher, homem, o que for. Isso é o que a gente defende.
tudo para todo mundo. A cobertura não é tudo. É para todo mundo, mas não é tudo. Certo? E aí, eu vou explicar para vocês da seguinte forma. Alguém aqui sabe fazer bolo? Deve saber, né? A maioria sabe fazer bolo. O bolo, eu faço aquele bolo que a gente compra tudo pronto, né? É o mais simples. Só tu vai no mercado, além de ser barato, é simples, né? Bota o ovo, margarina e um pouco de leite, mistura tudo, vai no micro-ondas e deu, né? É fácil de fazer, mas o bolo, quando você faz, tem pessoas que fazem cobertura do bolo, né? Então vamos imaginar o seguinte, isso aqui é a bandeja do bolo. Aí tu foi lá, fez o bolo bonitinho, enfim, do jeito que tu quer, e você vai botar uma cobertura de chocolate no bolo. Cobertura. A pergunta é, a cobertura do bolo tem a mesma grossura que o bolo? Não, né? Não. Porque a cobertura geralmente ela é finíssima, a gente bota bem em cima do bolo, cobre tudo ele, mas ele é super fino, né? A cobertura universal de saúde é exatamente a mesma coisa. É uma cobertura fina, certo? Veja, fina, só cobre a parte de cima do bolo, mas ele cobre o bolo inteiro. Por isso ele é universal. Ele cobre o bolo inteiro. Ele é universal. Mas a cobertura, ela é assim, não é todo o bolo. Esse é o conceito de cobertura universal. Traduzindo em outras palavras, se as pessoas ficarem com dor de cabeça e precisar consultar na unidade básica de saúde, tem para todo mundo. Agora, se as pessoas precisam fazer cirurgia de joelho, não. Aí não. Aí a cobertura não cobre. Se precisa fazer cirurgia de cataratas, não. Aí a cobertura não cobre. O que então é a cobertura? A cobertura é dar determinados tipos de procedimentos e serviços de saúde para toda a população, aquelas mais simples e mais baratas, e aquelas mais complexas e mais caras, deixa para os planos de saúde e para os hospitais privados fazerem. Perceberam? São duas coisas completamente diferentes. Esse é o grande debate no mundo inteiro sobre os modelos de saúde que a gente tem e que a gente precisa ficar de olho. Certo? O Brasil está fazendo essa discussão e aí, uma coisa muito importante. Nós só conseguimos segurar o sistema universal de saúde e não permitimos a entrada do conceito de cobertura universal de saúde graças aos conselhos de saúde, graças aos movimentos de saúde, graças aos coletivos de saúde, graças aos fóruns de saúde, graças às conferências de saúde, em que a gente tem uma força gigantesca para segurar o modelo universal do Sistema Único de Saúde. Se não fosse a participação popular, os movimentos sociais, as pastorais e assim por diante, se não fosse o processo participativo no SUS, nós já teríamos entrado na cobertura universal. E o nosso SUS, que já é ruim, né, tem muita coisa para melhorar, já teria sido diferente. Não teria sido isso que nós temos hoje. Mesmo assim, e aí eu estou terminando, mesmo assim, nós estamos com desafios enormes e gigantescos, especialmente no tema da terceirização e da privatização. O que há 7, 8, no máximo 10 anos atrás a gente achava impensável, está acontecendo, que é a privatização da atenção básica. Vocês sabem que a atenção básica é a responsabilidade dos municípios. Os municípios não estão fazendo mais concurso público, estão contratando empresas privadas para administrar as unidades básicas de saúde, contratar agentes de saúde, contratar técnicos de enfermagem, contratar médicos, contratar tudo, para oferecer serviços de saúde nos bairros, certo? Sem essa concepção universalista da saúde que eu estava falando antes. Esse é o nosso grande desafio. Eu estou dizendo isso porque a gente tem um laboratório disso tudo em Porto Alegre. Eu quero que vocês olhem, se tiverem alguma coisa sobre Porto Alegre, a gente está, enquanto se abre, acompanhando eles no Conselho Municipal lá. Mas lá estão privatizando tudo e estão dizendo que é o modelo que eles vão importar para o Brasil inteiro.
tem vários municípios em vários estados fazendo a mesma coisa. Portanto, você vai hoje na unidade básica de saúde, vai encontrar a Stephanie no balcão para te atender e o João como técnico da enfermagem para te encaminhar para o médico, que é a Rosângela. Na semana seguinte, tu vai encontrar uma outra pessoa no balcão, uma outra pessoa como técnica da enfermagem, um outro médico, completamente diferente. A cada 30 dias, 40 dias, estão mudando tudo. Como é que a gente vai criar vínculo dos profissionais de saúde com seus territórios, que é um dos conceitos básicos para fazer a atenção básica funcionar? Não tem como fazer isso. E isso é a lógica da saúde como mercadoria. Teria outras coisas para a gente poder exemplificar melhor, mas como já são 22 horas e 3 minutos, eu só queria terminar. Aqui já estamos falando da sociedade, enfim. Eu queria terminar com essa imagem aqui. E essa imagem, para mim, representa a síntese. Essa imagem representa a síntese do que a gente conversou aqui. No lado direito, não sei se vocês estão vendo também o mesmo lado, mas enfim, no lado direito tem o cartão do SUS, que talvez todos vocês tenham. Esse cartão SUS é do Sistema Universal de Saúde que a gente tem, que é saúde como direito humano fundamental, que é a concepção que a gente defende, e é para isso que a gente está aqui, inclusive, conversando. No outro lado, você tem os cartões de crédito. Os cartões de crédito, por natureza, representam o setor privado, a mercadoria, o lucro, o sistema que só quer ganhar com a saúde, com a doença e com a desgraça das pessoas, certo? E é essa disputa que a gente está conversando. Essa disputa que nós temos no Brasil hoje em relação à saúde. E é essa disputa que precisa ser discutida nos conselhos de saúde, nas pastorais de saúde, em que vocês também têm um papel importante para a gente poder, eu diria assim, diante dos ataques e do desmonte do Sistema Único de Saúde, a gente precisa uma trincheira. E essa trincheira hoje são os conselhos de saúde. Por isso, e com isso eu termino, é muito importante que vocês estejam no conselho de saúde. Participem. Vão lá. Certo? Identifiquem, talvez tenha alguma outra articulação na tua cidade que discute saúde. Por exemplo, aqui em Passo Fundo a gente tem o Fórum Municipal de Saúde, em que a gente junta uma série de entidades para discutir sobre saúde em Passo Fundo. Identifique se tem alguma coisa assim, levem a sua pastoral para discutir isso. Façam vocês mesmo iniciativas de defesa do Sistema Único de Saúde, para que a gente possa assegurar esse sistema que nós temos. Porque vocês viram, né? Adversários a gente tem aos montes. E vamos continuar tendo, porque a sociedade sempre foi assim, sempre foi essa disputa. Na próxima aula vocês vão ver que a nossa história não é outra coisa que essa história de disputa das duas concepções de saúde no Brasil. Certo? E para terminar, depois eu abro para a gente conversar um pouco, se ainda sobrou tempo. Para terminar mesmo, eu já falei antes, mas eu vou, só para vocês verem, pedir para vocês duas tarefas para o próximo encontro, que são essas duas tarefas que estão aqui. A primeira tarefa vai ser responder esta pergunta que está aqui em negrito. Não se preocupem, eu vou pegar essa pergunta e vou jogar lá no grupo do WhatsApp. E vocês vão responder lá mesmo. Eu quero que vocês pensem um pouco sobre o que a gente conversou aqui, certo? E considerando essa concepção de saúde como direito humano, quais são os desafios enfrentados na tua entidade e no teu conselho? Vocês como agentes de pastoral, vocês como pastoral da saúde, diante do conceito de saúde, qual é o desafio que tem? Lá na tua cidade, lá no teu bairro, enfim. Respondam isso do jeito de vocês, lá no grupo do WhatsApp. Eu vou jogar lá ainda hoje à noite, e vocês vão responder durante esses 15 dias, não precisam responder hoje, nem amanhã. Vão pensando sobre isso e elaborem uma resposta para isso. Eu quero muito saber, como a gente tem pouco tempo para conversar aqui, eu quero muito saber como é que vocês enxergam isso. E a segunda coisa é vocês assistirem um documentário chamado Política de Saúde no Brasil. Também não se preocupem, eu vou mandar o link lá no grupo. E vocês vão ter 15 dias para poder assistir esse documentário. Ele é muito bom, para quem já assistiu, pode assistir de novo. Para quem não assistiu ainda, ele é muito esclarecedor.
sobre como é que a gente construiu a política de saúde no Brasil, e aí a gente vai conversar sobre isso no próximo encontro.